Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira o presidente do Sindicato dos Calçadistas aqui de Teutônia, nosso Sindicaut, Roberto Miller. Bom dia, Roberto, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Nos últimos dias, muito tem se ouvido falar em relação à situação da questão Calçados Blip, né? Cuja falência foi decretada lá em 2011 e que ainda existe um passivo aí a ser pago aos ex-colaboradores, né? Como é que está essa situação? Fabiano, então realmente, relembrar um pouquinho a história, né? Então nós tivemos lá em março do ano 2007, nós tivemos a demissão de uns 300 trabalhadores e que naquela oportunidade a empresa não tinha dinheiro para pagar as rescisões e acabou por optar por parcelar as rescisões via Justiça do Trabalho. Sendo que foi um acordo, na verdade, de forma ridícula, em 20 parcelas, ou 12 parcelas, depende do caso de cada um, né, depende do que ganhava junto, mas foi levada para o judiciário e com uma garantia real que o sindicato naquela época exigiu, que era a garantia do prédio. Bom, o juiz naquela época disse para nós o seguinte: olha, como vocês estão trazendo uma garantia real, eu vou homologar o acordo. Agora, se não tivesse uma garantia real, eu não estaria homologando o acordo nessa proporção de tantas parcelas. Bom, naquela oportunidade, dessas pessoas, praticamente, com exceção de 15 pessoas, todo mundo aceitou esse acordo, confiando que a empresa ia se recuperar, que a empresa ia continuar trabalhando, tudo, né? O que de fato aconteceu, por 7 meses pagaram as parcelas, né? Sendo que a segunda turma que foi demitida foi em agosto do ano 2007 também. Todos os 100 e poucos funcionários que foram demitidos, todos eles aceitaram o acordo nas mesmas proporções, né, recebendo parcelado, porque achavam que a fábrica ia se recuperar, onde a fábrica estaria ficando com quase 400 funcionários ainda trabalhando. Bom, passado isso, lá em agosto, então, aquelas pessoas receberam apenas 2 parcelas e a fábrica começou a descumprir o pagamento. E aí, numa terceira etapa, nós tivemos uma chamada greve, que todo mundo se lembra da greve. O que era essa greve? Essa greve era justamente o seguinte: funcionários que não quiseram mais trabalhar lá dentro, porque a fábrica não estava cumprindo com fundo de garantia e obrigações, e também a fábrica não queria largar essas pessoas. Ou seja, eu sempre digo o seguinte: elas iam sair com 2 mãos vazias. Uma mão vazia era os direitos, e outra mão vazia era o fundo de garantia, porque se a fábrica não queria demitir elas, queria pedir as contas, elas iam sair sem seguro-desemprego, sem fundo de garantia, sem direitos. Foi ali que culminou a greve, onde nós já tínhamos certeza que nós íamos conseguir ganhar o processo de uma rescisão indireta, onde então se conseguiu sacar o fundo de garantia e seguro-desemprego. E por último, então, a quarta etapa foi a falência em si, propriamente dita, com mais de 100 e poucos funcionários, que era no dia 20 de junho de 2011, onde foi efetivamente decretada a falência, onde também naquele processo se envolveu 2 empresas terceirizadas, alguns valores foi recebido, só que o resto permaneceu então via judicial para algum valor futuro. Então, somado essas 4 turmas, e mais 2 ateliês que houveram, acho que na época, um em Poços Antas e outro em Novo Hamburgo, Campo Bom, aquela região, nós temos 918 ex-funcionários que têm algum direito para receber. E diga-se de passagem que foram na justiça, que se habilitaram e tudo, né? Então a gente descobre agora uma outra pessoa ainda que acabou não indo na audiência, ou que não foi atrás, achava que não precisava, achava que não ia ter graça. Então, infelizmente, essas pessoas acabaram perdendo essa parte. Então agora estão arrependidos disso, né? E agora, então, de novo, né, nosso sindicato, lá naquela época já, obviamente que a gente teve algumas coordenadas, inclusive a Blip nos falou que ela tinha um valor de PIS/COFINS para receber, que é o imposto, e que ela estava pleiteando isso, e nós conseguimos, como sindicato, fazer com que esse valor fosse penhorado para o processo, que ele não fosse para o caixa da Blip amanhã depois, né, e daqui a pouco, se fosse para o caixa, ia para o governo mesmo. E esse valor, naquela época, foi perto de 2 milhões, né, 1.700.000, 1.800.000. Esse valor, mais 200 mil reais de máquinas, que foi pouca máquina que ainda sobrou, que hoje o valor total em torno de 2.200.000 reais, esses valores estão sendo distribuídos aos funcionários, na proporção de 30% para cada um.
Por que 30%? Porque ainda os processos não estão terminados, tudo, né? Então, esses 30%, eles dão mais ou menos 1.500.000, R$600.000 que está sendo distribuído. Então, com os custos do processo e tudo. Então, justamente, são duas ações muito certeiras que o sindicato fez, que foi a ação do PIS/COFINS, do IPI, essas coisas, e a ação do prédio. Porque naquela época, se o prédio tivesse sido, como já era do nome do sogro, se esse prédio tivesse ficado no nome do sogro, talvez agora nós teríamos dificuldade de conseguir o prédio para o BLIP. Então, recentemente, a juíza aqui da primeira vara, ela decidiu que o prédio não era do sogro. Ele passa a ser da massa falida da BLIP. E isso tem lá atrás, quando o Bertoldo disse, olha, se o BLIP não pagar as parcelas, eu, Bertoldo, vou pagar as parcelas. Né? Então, também deu uma ajudada nesse sentido. Né? Então, o valor então está sendo liberado agora na proporção de 30%. Há um mutirão muito grande por parte do sindicato que já fez a coleta do CPF, que a justiça exigiu, que vai no CPF de cada pessoa, e também há um mutirão muito grande por parte do fórum, né, da primeira vara, lá, dos funcionários, da doutora Ângela Lucian, que estão fazendo os alvarás de uma forma bastante rápida, tudo, né? Então nós já passamos a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, né? Até o I saiu ontem, né? Então agora estamos esperando a partir do J aí receber. Então, qual é o prazo? Não, eu não sei do prazo, porque o prazo depende realmente do fórum fazer os alvarás. Mas estamos saindo numa velocidade muito grande, em torno de 50, 55 por dia, está sendo liberado. Né? Então, até nós chegarmos a essas 900 e poucas pessoas. Também aproveitar o momento e dizer que nós temos 233 processos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, pendentes de sentença, que foram 2 processos principalmente grandes, coletivos, ou seja, dentro de um único número de processo, mais de 100 pessoas. Esses 2 somados juntos são 2 processos grandes que dá mais de 200 pessoas, onde o valor já existe depositado, reservado para essas pessoas. Só que essas pessoas não vão receber os créditos num primeiro momento, porque o processo não foi julgado ainda. Restem alguns trâmites, né, porque dentro do processo grande acontecem várias situações e uma vez atrapalha o outro. Mas essas pessoas podem ficar tranquilas que num segundo momento elas vão receber o valor. Então tá. E as pessoas estão sendo procuradas nesse momento, então, né? Que tem esses créditos já a receber de 30% agora. Certo. Nós, na atualização do CPF, nós atualizamos o telefone de muita gente, né? E é bem verdade de que das nossas quase 600, 700 pessoas que o sindicato tem em poder dos advogados do sindicato, faltariam 7 pessoas. Nesse primeiro momento, faltariam 7 pessoas. E dessas 7, eu acho que já foram 3 achadas, agora faltariam apenas 4. Né? E aí, lógico, existe o problema, nós temos em torno de 20 pessoas ao todo que são pessoas falecidas. Né? Isso é um outro processo, que um segundo momento, que a gente tem que entrar com um pedido de partilha, o que cabe para cada um, tudo, né? Então, infelizmente, nós não temos como, nesse primeiro momento, resolver essa questão. Então, cada advogado tem alguns, tudo, né? Então, estamos encaminhando isso. Então, pelas mídias sociais, pelo Face, nós temos o contato dentro das empresas, a gente facilita isso. Obviamente que muitos estão ligando, estão ansiosos, já tem, agora me bastaram ainda a letra O, né, a letra R. Não, isso ainda não chegou a vez, né? Então, no que sair mais uma letra, nós estamos comunicando e tudo, né? Então, realmente, a grande maioria já recebeu. Então, quando sai o alvará, ele sai para nós, lá no sindicato, quem são advogados pelo sindicato, nós imprimimos a folha, e a pessoa assina o recebido e vai no banco, Banrisul, sacar valor na íntegra. Não há desconto de advogada, não há desconto de nenhum valor, ela recebe o valor na íntegra, que é o valor. Então, logicamente, que valores são? São valores diferenciados, uns um pouquinho mais, um pouquinho menos. No caso da falência BLIP, infelizmente, o valor não vai ter correção. Por quê? Se o valor lá atrás era 1, ele permanecerá o mesmo valor. Por quê? Porque a lei diz que o valor é da data da quebra. Como nesse caso não há dinheiro suficiente para pagar 40%, 50%, oxalá para corrigir o valor. Então,
o dinheiro que está depositado no Banrisul, lá naquela conta, durante todos esses anos, ele teve correção. Agora, a pessoa, se ela tinha lá R$1.500 para receber, ela vai receber R$1.500 para receber. Infelizmente, é a lei que diz isso. Né? Mas são valores interessantes, que cada um consegue fazer um Natal melhor. E diga-se de passagem, justo. Eram direitos trabalhistas, eram créditos pendentes. Então é nada mais justo que realmente recebam esse valor e possam empregar, pagar uma conta de uma outra maneira. Né? Lógico, estamos falando de 30%, falta ainda o resto. E o resto, só Deus sabe, né? Lógico, teve o andamento agora do prédio, que teve um passo, né? Que o passo agora, o prédio é da Blip, ou seja, é da massa falida, e futuramente, então, poderá ser leiloado, e esse valor de 30% pode se tornar 35%, 40%, 50%, 60%, dependendo do que vai ser o sucesso da venda do prédio e esse desfecho. Né? Então, o primeiro passo está dado. Se a gente for acompanhar na história, a gente sabe de muitas empresas que já faliram em diversos segmentos, né, onde que os trabalhadores nunca receberam mais nada, porque não havia mais como fazer algum pagamento. E nesse caso da Blip, sim, com o trabalho do sindicato, hoje os trabalhadores então estão recebendo pelo menos alguma parte dentro daquilo que era de direito deles quando eles então saíram da empresa, né, quando a empresa fechou. Nós, que nem você lembrou muito bem, nós temos agora, está sendo pago um processo de 2009, que era o processo da Márcia Daman e da IEDA, né, que é um processo contra a Majolo, exclusivamente contra a Majolo, são valores restantes. Então, nesse caso, como sempre tinha patrimônio da Majolo, sempre tinha valores, nesse caso, as rescisórias dessa gente teve uma correção, porque teve dinheiro. Então, no caso da Blip, se tivesse dinheiro também, se tivesse pagar todos os fornecedores, que são mais de 40 milhões, né, aí sobrava dinheiro, aí certamente teriam correção, mas não é isso que acontece. Então, nesse caso, então nós estamos felizes que faz 9 anos, né? Está sendo liberado também por letra. A primeira letra já foi liberada, a segunda está sendo liberada até final de semana. Então, até o dia 20 de dezembro, então, essas pessoas também vão receber. Então, são processos antigos, né? E o caso da Blip, sim, é uma novela muito grande, né? É uma pena que o prédio se desvalorizou dessa forma, tudo, né? E eu tenho que agradecer a toda a equipe do sindicato, aos funcionários, os advogados, a diretoria, que sempre falaram a mesma coisa, tiveram que falar a mesma coisa, e por 10 anos você falar que a pessoa tem que ter paciência, que um dia ia sair e tudo, né? E a pessoa não queria escutar isso, ela queria escutar quando é que é o dia de receber. Só que nós, como sindicato, sempre temos que prezar a verdade, e essa verdade está sendo agora posta em prática. Nós tivemos algumas pessoas, às vezes, que eram de forma malosa, falavam, não, mas vocês estão com esse dinheiro, por que vocês não distribuem o dinheiro? Não, o dinheiro não é nosso, o dinheiro está depositado na conta judicial da Justiça, no Banrisul, e agora com o alvará que está saindo, o alvará direto da Justiça, com a data do dia 29, dia 30, dia 3 de dezembro, nós estamos provando por A mais B que o dinheiro nunca foi nosso, né? E o dinheiro estava no Banrisul, estava de posse da juíza. Então é bonito você provar ter um certo tempo depois disso. Apesar de que a gente engoliu muitas coisas, tudo, né? A gente se coloca no lugar das pessoas. As pessoas tinham esse direito. E como essas 20 pessoas que já faleceram, pelo menos, elas tinham uma expectativa. Elas acabaram morrendo não vendo sendo feita justiça, né? Então agora... E o fórum está fazendo um mutirão enorme, né, com cada dia as alvarás, toda a Ângela, assim, uma dedicação muito exclusiva agora nessa reta, para colocar um ponto a mais, né, nessa novela. Sem dúvida. Então, após mais de 10 anos, né, desde a decretação da falência, que foi lá em 2011, está sendo liberado, então, os primeiros alvarás, que repassa 30% dos direitos trabalhistas da massa falida, então, da Blip, aí, aos ex-colaboradores. Dentro da história, com certeza, todos os méritos ao sindicato, porque, como eu falei, a gente sabe lá de muitos anos atrás já que empresas, quando vão para a falência, infelizmente os colaboradores ficam sem nada, porque não resta nada. E nesse caso está sendo bem diferente. Tivemos competência, tivemos sorte, tivemos articulação e tudo, né? Temos paciência, né? E eu queria estar aí hoje dizendo 40%, 50%, 100% do valor, mas infelizmente ainda não é isso que está acontecendo, né? Então, nós trabalhamos muito, continuamos trabalhando muito, nossos advogados trabalharam todos esses anos,
né, para agilizar o processo. E diga-se de passagem, o sindicato colaborou muito para que o processo fosse organizado. Ele colaborou com o síndico, colaborou com a justiça, para que fosse organizado de uma ou outra forma, né? Não vamos entrar em detalhes de algumas coisas que atrapalharam, isso aqui, tudo, mas foi realmente muito esforço de cada um. E ao final do ano, eu acho que a data mais bonita que possa se fazer essa distribuição é final do ano, né? Então, criou uma expectativa, né? E a expectativa é grande. Qual é a letra que vai sair hoje? Quando é que eu posso receber o meu, né? E as pessoas ligam e quando realmente estão na lista, ficam contentes, né? Então, é momento de alegria depois de tanto tempo que a gente batalhou, que a gente fez, né? Então, aí continua ligando, continua olhando no Face do sindicato, né, que aqueles que porventura ainda não receberam, né, mas as meninas estão entrando em contato no possível de cada um. Tá certo, então essa ótima informação que é nos trazida pelo presidente do Sindicato dos Calçadistas aqui de Teutônia, Roberto Miller. Estamos aí praticamente fechando o ano, torcendo para que tenhamos um 2019, né, Roberto? De muito trabalho, de muito sucesso, as empresas indo bem, novos governos assumindo, a torcida é muito grande, né? Então esperamos que, com certeza, muitas discussões haverão. Reforma trabalhista, o presidente já dizendo que vai retomar a discussão, reforma da Previdência, então serão pautas aí que com certeza o sindicato vai ter que estar muito atento, todos os sindicatos, na verdade, unidos, né, para preservar direitos em primeiro momento, mas eu vejo o presidente bastante intencionado a algumas coisas com certeza vão ter que acontecer, porque estava demais alguns setores, principalmente o setor público onde ele já acena, né? Mas mesmo assim, com certeza, o sindicato vai ficar atento sempre. Realmente muita coisa vai acontecer agora com o fim do próprio Ministério do Trabalho. A gente sabe que dentro do Ministério do Trabalho também tinha muita história para contar e tudo, né? A reforma trabalhista, ela até agora, ela trouxe uma ou outra coisinha que pode ser aproveitada, mas assim, a grande maioria ela não pode ser aproveitada. Por exemplo, eu cito um exemplo muito concreto, que é as rescisões, que hoje não precisa mais passar pelo sindicato. O problema não é a empresa correta, o problema é a empresa não correta, a empresa malandra. Este que é o problema. Então, isso está acontecendo hoje, nós estamos vendo gente sendo lesada de torta à direita, né? E este que é o grande problema. Então, são algumas coisas que a gente precisa dizer que foram para piores, né? E a expectativa de crescimento para 2019, por enquanto, existe, né? Então, há muita gente dizendo, a própria fábrica de calçados estão otimistas, que dá uma retomada, esse final do ano deu uma pequena melhorada. Vamos ver, né? Tendo emprego, tudo melhora. Agora, quando você pena para conseguir um emprego, tudo é difícil. Você precisa depender de passar o chapéu para seguro-desemprego e outras coisas. Então, isso é difícil. Tendo emprego, possa escolher, possa, às vezes, fazer um salário, preço para o seu salário, melhora. Então, essa é a esperança que nós temos para 2019. Tá certo. Obrigado pela participação e esperamos que no próximo ano continuemos podendo trazer boas notícias aí nesses segmentos, principalmente para os trabalhadores, né, Roberto? Muito bem, obrigado pela oportunidade e um feliz Natal a todos que nos escutam. Da mesma forma, a toda a família do sindicato, a todos os trabalhadores, estenda aí também a todos os colaboradores aí do sindicato. Obrigado pela participação sempre convidado e boas festas aí nesse final de ano. Obrigado, bom dia.